Olá, graça e paz da parte de Deus e do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar a todos para que pudessem participar conosco com esse vídeo, trazendo assim um estudo da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. E nós hoje vamos estudar a quinta lição desse primeiro trimestre de 2020. Esse estudo está baseado no texto básico, Salmo 38, versículo 8. O título da lição é A Depressão por Conta da Culpa, Experiência da Vida de Davi, quando a culpa nos derruba. Então nós vamos tratar sobre mais um tema, sobre depressão e ansiedade e depressão, né? E gostaria de convidar a todos para desde já a gente estar fazendo uma pequena oração. Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse momento que estamos aqui, com o intuito de sempre levar a Tua palavra ao conhecimento de todos e que nós possamos sempre pensar que estamos fazendo o melhor para Ti. Abençoa, Senhor, esse momento de estudo da Sua bendita palavra, que possa sempre estar acrescentando e edificando as vidas de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Então, irmãos, nós estamos estudando esse trimestre, né? Que é o tema central da revista aqui, é tratamento bíblico, ansiedade e depressão. Então, que nós possamos estar... E quem é o autor dessa revista é o pastor Eduardo Luiz de Carvalho, um dos autores da revista da Convenção Palavra e Vida, né? Vamos dar abertura do estudo com a introdução. Diz assim: a culpa é um dos sentimentos mais destruidores da alma de uma pessoa. Dela pode vir muito sofrimento, a ponto de se deflagrar uma depressão. Alguns sintomas relacionados a esse caso são encontrados no relato que o rei Davi faz no Salmo 38. Algo que deixava muito abatido, encurvado, choroso o dia todo, até seu corpo ficou doente. Ele descreve o estado do seu coração como profundamente abatido e desanimado. Para tudo que seu coração vivia aflito, e para piorar a situação, até o seu corpo doía e ele ficava gemendo de dor. Ele sofria no corpo e na alma. Nos versos 3, Davi diz que seu corpo todo estava doente e que ele sentia dores por toda parte. Estou muito doente, meu corpo está enfermo. Em seu sofrimento físico, Davi relata: tenho feridas que cheiram mal e apodrece, no versículo 5. Pode-se imaginar que sua doença estava trazendo febre e inflamações. Seu corpo estava muito mal, seus olhos fracos, cheios de lágrimas. Que depressão! Davi chorava o dia todo. Sem dúvida, esse santo homem de Deus conheceu as regiões mais profundas e sombrias da depressão humana, a despeito de tudo o que se sabe sobre ele. Davi era um homem frágil como nós. Então, irmãos, nós sabemos que não existe homem perfeito, né? E Davi, sendo como diz, segundo o coração de Deus, né? A Bíblia fala isso, né? E nós podemos ver aqui que ele... vou até ler aqui o versículo, né? Que é básico, o Salmo 38, versículo 8. Estou muito fraco, quebrantado, e tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Então, as feridas dele estavam doendo na alma, no coração. Aqui na introdução diz: profundamente abatido e desanimado. O que levou Davi a essa situação? E nós podemos ver que no decorrer do estudo e desse capítulo mesmo, ele fala de vários problemas que ele não se resolveu, né? E mágoa, culpa, alguns sintomas que pode trazer a depressão, né? Hoje se considera doença, né? Mas vamos para o fato. Primeiro ponto:
O que levou Davi à depressão? O que levou esse homem de Deus, santo homem de Deus, como diz aqui o autor, né? E realmente nós podemos dizer que Davi foi um homem muito consagrado por Deus. Ele tinha amor às coisas de Deus, né? O próprio Davi nos informa que levou a essa situação no versículo 3. Então vamos ler aqui o versículo 3. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos por causa do meu pecado. Então, um dos sintomas aqui que ele está falando é o pecado, né? Pecado de várias formas. Davi foi um homem de guerra, né? Todos nós sabemos. Uma das razões dele não poder construir o templo foi exatamente as almas que ele ceifou na guerra, né? As suas vestes estavam manchadas de sangue. E nós vamos ver aqui, então, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. No verso 4 ele aprofunda a sua confissão. As minhas culpas me afogam. Então ele sentia culpa disso aí, no interior dele, né? Como se estivesse oprimindo ele. Em meio a todo esse abatimento do corpo e da alma, Davi reconhece a sua depressão e era por causa de uma culpa, de pecados não confessados e abandonados. O irmão lembra do período que ele botou Urias em frente de batalha para ficar com a esposa de Urias, Betseba, que depois veio ser a esposa dele, da onde nasceu o fruto chamado Salomão, né, que foi um dos homens mais sábios, né? Mas ele cometeu esses pecados, né? Mas ele sentia culpa ainda. Em meio a todo esse abatimento do corpo e da alma, Davi reconhece a sua depressão e era por causa de uma culpa, de pecado não confessado e abandonado. Em várias ocasiões, Davi enfrentou a luta contra a ansiedade e depressão. Na maioria, conseguiu deitar e dormir em paz, na certeza de que o Senhor estava no controle, não havendo motivo para se desesperar. Nós vamos ver isso aqui no Salmo 3, né? Vamos lá no Salmo 3 rapidinho aqui para a gente ter uma noção do que ele fala. Salmo 3, versículo 5, que diz assim: eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, né? Aqui no Salmo 4, 8, ele diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, mesmo Davi com essa situação, ele tinha na certeza que Deus, ele confessando o pecado, confessando seus temores, Deus estaria sempre no conforto. Todos nós podemos ter essa doença. Não é comum, mas podemos ter, porque somos homens e somos falhos. Mas nós temos um porto seguro, que é Deus. Se nós confessarmos nossos pecados, humilhar debaixo da sua potente mão, Deus pode estar curando todas as enfermidades. Mas sem dúvida houve um momento em que Davi não agiu como deveria. E o caso analisado nessa passagem é um deles. Embora nem toda depressão, a ansiedade seja fruto do pecado, vamos deixar claro aqui, no caso aqui de Davi foi isso. Mas nem toda depressão e ansiedade é fruto do pecado. Alguém pecou. Não, nós não estamos colocando nesse ponto, né? E o próprio autor também não está. Então queremos deixar bem claro aqui. Algumas são e não podemos deixar de considerar isso. Biblicamente não há como negar que alguns pecados podem nos levar a esse estado, né? Então também não podemos deixar de fora que pecado também pode levar a essa situação. Esse foi o caso de Davi. A razão da depressão desse personagem foi o pecado não confessado e tratado. Essa experiência de Davi é importante para nos mostrar o quanto podemos ser afetados fisicamente por algo que não é físico, né? Então, no tratamento dessa doença, dessa enfermidade, né? E aqui ele diz que não é físico, mas é um tratamento espiritual. Então tem que ser tratado de forma espiritual. Foi no caso de Davi. É o que nós estamos falando aqui. Nós não estamos dizendo que todo problema de ansiedade, depressão é pecado. Não, não é isso. Mas no caso aqui de Davi exclusivamente foi. E nós sabemos quais foram os tipos de pecado dele. A cobiçou, né? Desejou. Ele maquinou no coração, ali tentando
resolveu o problema ocultamente e depois, quando não viu, ele cometeu um ato de assassinato, né? Botando Urias, sabia que Urias não tinha condição de ficar em frente de batalha e assim morreu Urias na guerra. Todos nós, a maioria dos cristãos sabe dessa história, né? Mas quem não conhece, é bom estar lá examinando, né? Na palavra de Deus. Segundo ponto, depressão versus pecado, né? É bom que você tenha consciência de que nem toda depressão é fruto de culpa ou de pecados não tratados. Isso aqui já colocando. Todavia, podemos observar que, se relutarmos em abandoná-lo e confessá-lo, seremos sérios candidatos a passar pelo que Davi passou. Aí ele fala aqui algumas situações de Davi, né? Adultérios, iras, polarizações, gritarias, blasfêmia, assassinato, mentira e traição. Se o irmão lembrar, teve tudo isso aí, né? Traições por parte de Joabe, né? Que é um general dele, e por Davi, ser um homem de Deus, não concordava com determinadas atitudes, né? Mesmo sabendo que era inimigo dele, ele não queria que matasse, né? E muitos, por amor, dizendo ser zelosos nesse ato, matava os inimigos e ia lá e falava para Davi. Davi não tinha prazer na morte deles, né? Mesmo sendo inimigo deles. E os irmãos, quando lêem, vão entender essas histórias. Isso para dar apenas alguns exemplos. Quando enche a vida de um cristão ou não cristão, tem poder destruidor sobre o indivíduo em sua família. Olha, a família toda é afetada, né? Quando alguém está enfermo. Por isso se chama família, porque todos participam ali. Independente se tem uns bons relacionamentos, não. Mas toda a família é afetada. Ó, quando enche a vida de um cristão ou não, dependente, né? Se ele é cristão ou não. Tem poder destruidor sobre o indivíduo e sua família, uma vez consciente do erro cometido. Quer ver? A pessoa que se envolve com drogas, tem a pessoa que está diretamente e tem os parentes que ficam ali tentando resolver os problemas, né? Toda a família é afetada, né? Só estou dando um exemplo disso aí. Se não houver um bom trabalho em restauração, a pessoa certamente sofrerá muito com a culpa, né? Então, um trabalho de restauração, ela tira todos os temores, né? Os medos. Então, tem que ser bem trabalhado isso aqui para que lá no fundo não venha ter culpa, né? Tiago, em sua pequena carta, nos apresenta uma rápida descrição a forma como o pecado é concebido e suas consequências para o corpo e a alma. Nós sabemos que o pecado está ali todo o tempo, mas se ele não for eliminado, ele pode gerar a morte. E aqui ele vai falar assim rapidamente, o apóstolo Tiago, né, vai falar. Ele diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado após ter consumado, gera morte. Tiago 1, 13, 15. Vamos ler aqui na versão Ferreira de Almeida, né? Essa versão aqui, que ela dá um entendimento melhor, né? Sobre o que o Tiago está falando, né? 1, 13, 14. Então diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e porque ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria consciência, né? Aí diz assim no 15, depois havendo a consciência concebida, dá à luz o pecado sendo consumado gera morte. Então, tem que haver um tratamento para que possa ser dissipado este mal, né? Para que a pessoa não morra espiritualmente. Para Tiago, a tentação que dá a luz ao pecado vem de nós, somente de nós, né? Não temos como responsabilizar ninguém. Aqui está dizendo, de Deus não sou tentado exatamente por causa disso aqui. Não devemos, né?
Não temos como responsabilizar ninguém, apenas nossa cobiça, que nos seduz, alimenta a luxúria interior de cada um, engravida e dá à luz ao pecado, que nasce, cresce e adulto se transforma num terrível assassino. Assassino da nossa própria alma, né? O pecado continua sendo o grande problema do ser humano. A gente tenta resolver vários problemas, né? A humanidade aí com pesquisa, querendo... Mas ainda não resolveu um problema sério, que é o pecado. Através do pecado vem todas as mazelas, né? E pecado quer dizer originalmente errar o alvo, né? Temos que acertar o alvo, né? Especialmente quando o homem se encontra insensível e nada reativo. Aquilo que segundo a Bíblia é um erro fatal pode ser visto como virtude, ambição, ganância, vaidade, promiscuidade, consumo desenfreado são valores em alta. Então aqui, confrontando os valores bíblicos, a sociedade ela acha o quê? Tem como virtude a ambição, ganância, vaidade, promiscuidade, consumo desenfreado, isso são valores que estão em alta hoje. Nós podemos ver isso na sociedade. Com o avanço da sociedade, o pecado deixou de ser uma ameaça para ser uma fonte enganosa de prazer e realizações. Hoje as pessoas têm muito mais prazer nessas coisas, né? Diz assim, o hedonismo, consumismo, egoísmo passaram a ser o ismo, mais encontrado entre as pessoas, só que o pecado, como diz Tiago, não gera outra coisa senão a morte. Então, o livro de Tiago já está dizendo, né, que essas coisas engodadas, né, elas põem em risco a própria pessoa e a família. E diz assim, coloca em risco a pessoa, a família e a sociedade, né? Porque a célula máter da sociedade é a família, continua sendo a família. E hoje nós temos múltiplas formas de família. Mas a verdadeira família é aquela que foi criada original por Deus. Pai, mãe e a prole, né? Que passar disso aí nós vamos dizer assim, é desejo do homem, né? Do próprio homem, de querer afrontar a Deus. E o homem tem cada dia... Quando você vê alguma coisa diferente acontecendo aí, e nós podemos dizer assim, um juízo de Deus sobre o homem, é por causa disso aí, querendo afrontar a Deus, né? A dor da culpa de Davi sentiu por ter ofendido a Deus, ó, e ao próximo, revela um pedaço da nossa morte, descrita no texto, faz de uma pessoa um morto-vivo. Quantas pessoas mortas-vivo, né? Hoje, espiritualmente falando. E aqui o autor ele diz assim, a dor da culpa de Davi sentiu por ter ofendido Deus e ao próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Até hoje nós resolvemos esse versículo-chave da nossa vida de estar próximo de Deus. Se você ama se você ama a Deus, você também deve amar o seu próximo, como a si mesmo. Porque quem não quer mal para si, não quer mal para o outro, né? E se nós fôssemos assim, a sociedade seria uma bênção, né? A sociedade teria resolvido todos os seus problemas, vamos dizer assim. Porque aonde está as nossas guerras? Exatamente aí, na cobiça, na ganância, né? No prazer desenfreado. A culpa oriunda do pecado pode produzir essa angústia existencial chamada depressão. Hoje o homem se sente muito mais só, porque não conversa, não diáloga. Todo mundo está no seu mundo particular, né? Hoje a internet invadiu o lar e já não tem nem diálogo quase dentro da família. Imagina lá fora, né? Já não tem se roda mais de amigo batendo papo, né? As vizinhas já não se falam mais, não tem um cumprimento de bom dia, de boa tarde, porque a distância, o pecado faz com que as pessoas se distanciem. Algumas pessoas chegam a ponto de pecarem tanto em determinada área da vida que têm suas mentes e corações cauterizados. Aqui, uma mente cauterizada, né? O pecado está tão
penetrante que ele já não consegue raciocinar direito o que é pecado. Por essa prática, nossa alma pode ficar cauterizada diante do pecado, caso esteja cometendo regularmente e sem confessarmos e abandonarmos, né? Se confessarmos nosso pecado, ele é justo e fiel para nos perdoar. E se assim vivemos, chegará um momento em que não notaremos mais quando estivermos pecando, viu? É tanto pecado, é tanta ali, né? Que ele já não sente, nem sabe se é pecado ou não. Aquilo que terá tornado algo tão normal em nossa vida que, ao cometermos, agiremos naturalmente como se nada de erro estivesse acontecendo. Tem um pecado aí que está em alta, que eu não sei nem se eu posso falar isso, mas hoje se comenta, né, que é assim, como é que se diz? As pessoas trocando de sexo, dizendo que é uma coisa, que é outra. É um pecado que está em alta. E hoje parece que as pessoas estão achando que já é normal ser assim. Mas diz a Bíblia que no princípio não é assim. Não, Deus não fez assim. Mas hoje parece que o homem quer saber mais do que Deus, né? E vai pagar um preço caro, muito caro. Desordem total na sociedade, confusão, distúrbio, é o que nós estamos vendo. Depois ainda vai querer culpar Deus desses erros. Deus não tem culpa de nada, né? A insensibilidade ao Espírito, né, o Espírito Santo, não é uma realidade apenas daqueles que não conhecem a Deus e nunca tiveram um encontro com Cristo. Não é só o mundão, não, né? Antes é uma realidade possível a todas as pessoas, inclusive aos crentes. O arrependimento não deve ser uma resposta a Deus apenas no momento da nossa conversão, mas algo que nos acompanhe durante toda a vida. Eu não sou crente um dia e amanhã não sou crente mais. Eu creio em Deus num dia e amanhã não creio mais não. Desde o momento que Cristo entrou na minha vida, eu tenho que crer na palavra de Deus, nas promessas dele, que ele é o nosso bom advogado, né? Durante a vida, sem arrependimento contínuo, não há sinais claros de transformação, além de uma pessoa ser forte, candidata a uma depressão semelhante a Davi. Davi teve vários problemas, né, conjugais, teve problema com seus filhos, né, teve problemas com as pessoas mais chegadas, né, ele mesmo disse que o inimigo feriu até o calcanhar, se levantou no calcanhar dele. E quando a gente tem uma grande decepção até com a amizade assim, é muito triste, né? E Davi teve todos esses problemas, né? E Davi teve várias vezes motivo até de matar o rei, mas ele temente a Deus não fez. Eu quando olho e diz assim que Davi era o homem segundo o coração de Deus, aí a pessoa pode perguntar assim, mas Davi fez tudo isso, como é que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Exatamente isso aqui, ó. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele confessou, ele se humilhou diante de Deus, e Deus viu o coração dele, a sinceridade dele, e Deus, por isso que Deus, o homem é duro de coração, não quer se arrepender das suas mazelas, dos seus pecados. Como que Deus vai dar o arrependimento para essas pessoas se não se arrependem? Arrependeu e converteu, foi a palavra de Jesus no início do Evangelho. Arrependeu-se e converteu. Terceiro ponto, como evitar essa depressão? No Salmo 32, vamos ver aqui no Salmo, rapidinho, aqui no Salmo 32, né? Eu gosto muito do Salmo que ele traz muito ensinamento para as nossas vidas. O Salmo é a parte do alento para o conserto dos homens. Diz assim, feliz aquele
cuja transgressão é perdoada, ó, e cujo pecado é encoberto. Feliz o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo o espírito não há engano. Ó. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Mão de Deus, hein? O meu amor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Não dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, é necessário que haja, né, para evitar essa depressão, essa doença, que vai ficar lá no coração da pessoa, confessar os pecados. Né? Davi descreve um texto maravilhoso para essa questão, especialmente no verso 5, né? Confessei o meu pecado. Então ele confessou. O que ele tinha? Maldade, né? E a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor a minha transgressão, a maldade, e tu me perdoaste a maldade do meu coração, né? Quando ele revela a saída para tanto sofrimento causado pelo pecado, aprendemos que a confissão do erro, reconhecimento da falha e entendimento dos prejuízos, desejo de abandonar as práticas erradas são as evidências mais pertinentes para evitarmos culpa e, consequentemente, a ansiedade e depressão que ela pode surgir, né? Então, há uma forma de você evitar esse tipo de coisa, que essa enfermidade, essa ansiedade, essa depressão, né? Você, quando está pronto a resolver um problema, você fica ansioso, quer resolver logo, né? Quer ver o resultado. Então, se você tem um pecado, né? Tem uma falha, né? Aí no relacionamento com Deus, devemos confessar a Deus logo, né? Para livrar desse problema. Ninguém está impedido de pecar. Fato que se configura em um grande problema que inevitavelmente enfrentamos. Inevitavelmente enfrentamos. A preocupação está em como vão reagir às falhas que cometemos diante de Deus. Davi aprendeu que reconhecê-las e confessá-las promove saúde espiritual e emocional. Olha só, né? Saúde espiritual e emocional. Então, devemos reconhecê-la e confessar ao Senhor. Quarto ponto, e assim já indo para o término do estudo. A graça de Deus. Precisamos ter a percepção correta da graça de Deus. Existe dois extremos perigosos. De um lado, existem pessoas que acreditam e ensinam que Deus implacavelmente para com o pecador a ponto de não aceitar qualquer dos seus erros. E um Deus sempre disposto a castigar, maltratar os desobedientes sem qualquer misericórdia. Do outro lado, aqueles que admitem a viver de qualquer maneira, sem nenhum compromisso com a santidade. Tudo porque basta confessar o pecado que Deus perdoa e finalmente estamos no tempo da graça. Precisamos compreender que esse extremo nada expressa a graça do nosso Deus. Davi nos mostra exatamente como deve ser. O pecado gera dor, doença na alma e não podemos conviver com isso por muito tempo. É importante confidenciá-lo a Deus, sabedores do seu perdão. Isso retira de nós a culpa. Por mais que não sejamos isentos de consequências dos nossos erros, o perdão de Deus é certo que é aquele que reconhece o seu erro e pede perdão a ele. Sua alma é restaurada. Deus alimenta com sua graça e faz o indivíduo se livrar do desejo de morrer. Então, irmãos, aqui nós vemos que uns acham que Deus é terrivelmente assim, implacável. E o outro acha que porque estamos na graça, devemos ter toda a liberdade, Deus vai, a qualquer momento, vai perdoar. Não, não é assim. Devemos ser responsáveis nas nossas atitudes. É o que o autor está colocando aqui. Para pensar, esse é um caso de depressão peculiar, né?
Perceba que o pecado de Davi resultou em uma tristeza tão grande que adoeceu a ponto do seu corpo sentir dores terríveis. Aquilo que se chama doença psicomática. As doenças psicomáticas estão relacionadas a emoções, sentimentos, pensamentos. Então o autor já está colocando aqui que é peculiar daquele tipo de pecado que gera essa depressão, né? Que é uma doença de sentimentos, emocional, né? Logicamente que nem todas as doenças são psicomáticas, mas é possível que alguma doença física tenha origem emocional ou espiritual. Os remédios poderão ajudar, mas é preciso buscar outras maneiras de tratar. Outra maneira de tratar espiritualmente é Deus, né, que pode cuidar. Cuide da sua vida. Pense se não existe práticas pecaminosas cauterizadas. Não se trata de adultério, assassinato apenas. Muitas outras reações menos graves aos olhos podem estar adoecendo sua alma, né? Cuidado com a culpa. Satanás é um acusador e sempre vai aproveitar dessa situação para te deixar mais doente ainda, a ponto de chegar na depressão. Confesse o seu pecado ao Senhor, acredite no seu perdão e viva saudável, amando a vida e o seu Deus, né? Irmãos, temos motivos suficientes para que Deus possa assim estar nos abençoando sempre, né? E esse é o momento que nós temos com Deus, né? E devemos cuidar da nossa saúde espiritual. E aqui está o recado, né? Nessa passagem de Davi, que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, teve problemas emocionalmente, porque algumas vezes não confessou como deveria confessar seus pecados. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado do nosso estudo, da nossa, no nosso pequeno entendimento, venha conosco. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.